Tudo bem, meus queridos alunos? Hoje eu vou trazer para vocês mais uma aula de Python, o módulo 6. Como nós fazemos uma programação orientada a objetos, beleza? Para isto, nós vamos usar o Python. Hoje vou apresentar para vocês, primeiramente, os conceitos principais do que é programação orientada a objetos, como classe, objeto, atributos, métodos, os pilares também do PO, que é encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a abstração. Ok? Então, indo para a programação a objetos, o que é? O que é programação orientada a objetos? É um paradigma ou método de programação que organiza o código em torno de objetos. E agora você deve pensar, né? Que um objeto? Um objeto é, por exemplo, um carro, uma cadeira, que vai ter alguns atributos. E quais são esses atributos? Esses atributos são as características desse objeto. Por exemplo, se for um carro, olha, o carro é 2.0, ele é elétrico, né? Ou é híbrido, ele é azul, é rosa, amarelo, enfim. Tem 4 portas, tem 2 portas, ele é automático, o tipo de freio, etc. Você pode colocar diferentes atributos a esse objeto. E que são métodos? Métodos são os comportamentos desse objeto. Então, por exemplo, esse carro toca música, ele acelera, ele freia, ele pode buzinar, ele pode dar seta, ele vai em ré, enfim. São características, são comportamentos que você tem em relação a esse objeto. Então temos objeto, temos atributos e temos métodos. Tá, vamos falar agora sobre classes. A classe carro, por exemplo, é um modelo ou estrutura que define um tipo específico de objeto. Então, ela encapsula todos esses dados e comportamentos que a gente chamou de instâncias e métodos, ok? Em outras palavras, uma classe é um monge a partir do qual objetos são criados. Cada objeto é uma instância da classe. Por exemplo, nós vamos utilizar novamente esse carro. Esse carro tem atributos ou tem propriedades e também tem métodos. E diferentes instâncias você pode construir a partir dessa classe. Então, aqui, quantas instâncias nós temos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 12 instâncias diferentes da classe carro. Mas uma delas pode ser azul, a outra laranja, verde, vermelho, amarelo, enfim. Temos diferentes características ou atributos que você pode colocar para cada instância. Mas todas elas são da classe carro. Pessoal, agora vamos para a parte de programação, certo? Nessa parte de programação, o que nós temos? Temos, por exemplo, a criação de uma classe pessoa. Essa classe, quando você define uma classe, sempre tem que ter este método chamado o init. O que quer dizer esse método? Esse método é o método criado ou chamado, executado cada vez que você cria uma instância. Ele vai construir a tua instância. Então é um método construtor. Ele é chamado automaticamente quando uma instância é criada e inicializa os atributos da instância com os valores fornecidos nessa criação. Neste caso, o que está dando para este método construtor? Você está falando o nome e a idade. Então, você está passando esses dois atributos, ok? O self-nome com o nome que você vai passar e o self-idade com a idade que você vai passar. E vamos criar um método chamado de apresentar. Então, cada vez que você chame a esse método apresentar, o que você vai estar fazendo? Vai retornar uma impressão, tá certo? Dizendo que, olá, sou self-nome, é o nome, o atributo que você passou,
e tenho a idade dos anos. Beleza? Então aqui, vamos criar, então, pessoa. Pessoa 1 vai ser igual a quê? Pessoa, você está criando uma instância dessa classe pessoa, chamado pessoa 1. Com que atributos? Com o atributo João, que vai ter 30 anos, e pessoa 2, está criando uma segunda instância da classe pessoa, colocando aqui Maria, que tem 25 anos. Então, estamos criando dois objetos, ou duas instâncias da classe pessoa. Perfeito. Uma vez elas criadas, isso quer dizer que as informações delas, né, todas já estão reservadas na memória, certo, do computador que está executando este programa. Agora nós vamos chamar a função print e como argumento nós colocamos aqui pessoa1.apresentar. Então esse apresentar é um método dessa classe. Vai fazer o quê? Como saída nós vamos ter o olá, sou João. Por que João? Porque pessoa 1 estava ou foi inicializada com o nome de João e tenho 30 anos, né? Vai colocar esse aqui, esses 30 anos, respectivo a esta informação que você criou no método apresentar. A mesma coisa acontece com esta linha de pessoa apresentar, pessoa 2, né? Apresentar, que vai ali sair como resultado. Olá, sou Maria e tenho 25 anos. Pessoal, vamos fazer um outro exemplo, mas dessa vez eu vou chamar aqui ao Visual Code, vamos programar. Eu vou criar uma classe chamada classe animal, beleza? Então temos aqui a classe animal, os dois pontinhos, dou um tab e vamos definir o nosso construtor. Esse nosso construtor, init, self, nome, né? Então vamos passar só o nome, tá ok? Da função. Então, self, nome, pessoal. Aqui. Agora nós vamos dar self.nome igual a nome. Eu estou dizendo que esse atributo chamado de nome vai ser igual a essa característica nome que você está passando, né? Na parte da construção, tá bom? E agora nós vamos definir um outro método. Eu vou chamar de emitir som. Emitir som, ok? Self não vai ter nenhum atributo ou nenhum parâmetro que você vai passar quando você chamar esse método. A única coisa que nós vamos fazer é imprimir. O que nós vamos imprimir, pessoal? Vamos imprimir aqui uma string, tá? Eu vou trocar aqui o meu teclado para o inglês, que fica mais fácil para programar. E chamar aqui self.nome, tá? Que é o que a gente vamos chamar esse atributo está, né? Está emitindo um som. Vou colocar aqui genérico, beleza? Está emitindo um som genérico. Ponto. Fechamos. Enter. E criamos uma classe, pessoal. Uma classe animal, né? Se a gente fizer o seguinte, ó, eu vou criar agora uma instância, um objeto animal, igual. Chamar essa classe que nós criamos, animal com A maiúscula, né? E falar assim, ó, que animal que é esse aí? Vou colocar aqui um animal genérico. Okay? Não estou usando os acentos porque eu troquei aqui meu teclado. E vamos rodar esse programa, pessoal. Né? Então, não teve nenhum problema. O animal genérico aí foi criado. Tá? E agora, nós vamos chamar o método, qual método? O método de
emitir som, animal, ponto, ele já vem aqui, ó, emitir som, certo? E para chamar esse método, fechamos aqui os parênteses e rodamos. Agora sim, ó. Animal genérico está emitindo um som genérico. Então, o que está imprimindo? Animal genérico, que é o nome que passamos, está emitindo um som genérico, né? Tá? Vamos a corrigir, aqui está som com N, vamos colocar AM, perfeito. E nós vamos criar agora uma classe, tá certo? Tipo filho. Então, uma classe derivada da classe animal. Por exemplo, classe cachorro. Cachorro. E ela vem de quem? Vem de animal. Então, ela vai herdar todas as características dessa classe animal, né? Mas a gente pode complementar. Eu vou colocar aqui um método a mais, né? Por exemplo, latir, tá? Selfie. Aqui vem os dois pontinhos. E vamos a colocar uma string diferente, tá, ok? Que string vai ser? Eu vou chamar nesse string aqui o atributo nome. Então, estamos chamando o nome. Saio aqui das chaves e posso escrever o string de forma normal. Está latindo, né? Que é um cachorro, né? Vou colocar aqui au. Tá. Vou fechar essa parte, ok? E agora, pessoal, o que nós fazemos? Como criamos essa classe cachorro, eu vou fazer o seguinte, vou criar um cachorro, vou chamar só cachorro, melhor assim, cachorro 1. Quem é cachorro 1? O cachorro 1, certo? Ele vai ser, né, criado a partir da classe cachorro. Então, colocamos aqui cachorro. Qual é o nome dele? Vamos chamar a esse cachorro de Bob. Tá, Bob. Tá ok? Então, e vamos fazer a mesma coisa, né? Chamar aqui, ó, vamos chamar um método do cachorro 1. Cachorro 1. Se você coloca o pontinho, já deveria aparecer o método. Mas como eu escrevi errado, né? Vamos acertar. Aqui está cachorro. Aqui, ó, cachorro 1 ponto. E nós vamos chamar qual método? Vamos chamar um novo método latir. Pode ser? Latir. Então, aí vai. Acabou? Vamos rodar. Aí, ó. Bob está latindo. Au, au. Né? Podemos chamar também o outro método de assim, pessoal. Né? Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre programação de objetos. Nessa próxima transparência, eu queria falar um pouco sobre o encapsulamento. Vocês devem ter percebido que quando você cria uma classe, tanto os atributos quanto os dados, eles ficam encapsulados, né? Você não tem acesso a essas informações, senão através dos métodos. Né? Então, qual é a definição do encapsulamento? Envolve o agrupamento de dados e métodos, dados quando a gente fala, né, estamos falando de atributos, que operam sobre eles dentro de uma única unidade ou classe. Né? Então, você está encapsulando toda essa informação, tanto o comportamento quanto esses atributos. Vantagens: protege o estado interno do objeto e restringe o acesso direto a alguns dos componentes do objeto, promovendo a manutenção e modificação mais segura. Então, pode ser que você tenha atributos, né, privados, né, ou públicos que não estejam acessíveis para qualquer usuário que esteja utilizando a tua classe. Então, vamos dar uma olhada neste exemplo. Você pode observar que toda classe, como mencionamos, tem esse defined init, né, onde é o construtor, e é chamado cada vez que você cria, né, uma instância, um objeto. E temos os dois métodos aqui, que vão depositar
e obter saldo. Então, cada vez que você chame o método depositar, tem que colocar, tá certo, um parâmetro, a quantia. Então, aqui nós estamos criando esse objeto conta bancária, né? Que o que seria esse 1.000? Esse 1.000, pessoal, é o saldo. Então, você está criando já essa conta com um saldo de 1.000. Então, conta depositar. Que o que é esse depositar? Esse 500. Esse 500 é a quantia. Então, se você roda esse método depositar, você está somando ao saldo o valor quantia. Então, se eu venho e imprimo, tá certo? Conta, através do método conta obter saldo, faço a impressão do valor, que o que eu vou obter? 1.500. Né? Obter saldo faz o quê? Simplesmente retorna, tá certo? O valor saldo, tá? O valor saldo. Então, é isso, pessoal. E agora nós vamos ver a parte de herança, né? Que o que é herança? Vocês já devem ter percebido que toda vez que a gente cria uma classe, podemos criar os filhos dela, né? Que vão herdar, tá certo? Tanto os atributos quanto os métodos da classe pai, né? Da classe principal. Então, permite que uma nova classe adquira as propriedades e comportamentos de uma classe existente. A classe nova é chamada de classe derivada ou subclasse, e a classe existente é chamada de classe base ou superclasse, né? Então, quais são as vantagens? Facilita a reutilização de código e a criação de uma hierarquia de classes que podem compartilhar funcionalidade comum, né? Aqui você criou, a gente está criando a classe animal, que como sempre tem esse método de inicializar e esse método falar, né? Então, só que aqui você está dizendo, olha, as classes criadas a partir de animal, através dessa função, você está dizendo que tem que ser criado, tá certo? Esse método. Então, essa classe cachorro, que é uma filha, né, ou uma subclasse dessa superclasse, ela está criando aqui um método falar. E o galo também está criando aqui o mesmo método falar, né? No caso, o cachorro faz au au e o galo faz cocoricó, né? Como está aqui representado. Então, cada vez que você criar uma subclasse, você vai ter que criar este método. Então, mas ele já tem o init ou qualquer outro método que você já tenha criado aqui em animal. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. E aqui fazemos o que já fizemos anteriormente, né? Criamos uma instância cachorro com o nome Rex, imprimimos aqui o método falar e criamos o galo que vai se chamar Fifi, né? E imprimimos aqui, tá certo, a fala do galo Fifi que vai ser cocoricó. E o polimorfismo, pessoal? O que é o polimorfismo? Olha só, é a habilidade de diferentes classes responderem a métodos da mesma maneira, apesar de suas implementações serem diferentes. Pode ser visto em formas como sobrecarga de métodos e sobreposição de métodos. Né? Quais são as vantagens? Permite que objetos de diferentes classes sejam tratados como objetos da classe base comum, promovendo a flexibilidade e a integração mais fácil de novos comportamentos. Então aqui nós temos, além da herança, que qualquer outra instância, outra classe criada a partir de animal, né, ele vai herdar os métodos, os atributos, mas também você pode criar novas funções, né? Então, neste exemplo, o polimorfismo é mostrado pela capacidade de tratar diferentes objetos, como, por exemplo, a classe cachorro, a classe gato,
né? Cada um vai ter uma forma de definir o método falado. Ok? Então, é a função que aceita qualquer objeto que herda de animal e chama o método falar. Aqui nós temos essa definição, uma definição de uma função completamente diferente, que não está embutida em nenhuma classe, e a gente está chamando, tá certo? Aqui, esse parâmetro, estamos definindo esse parâmetro animal, né? Então, esse parâmetro animal é uma instância, e lá dentro você fala assim, ó, eu vou imprimir, tá certo? Dessa instância, através do método falar, vou imprimir uma determinada informação. Então, se eu crio aqui um objeto cachorro ou gato, que são classes diferentes, elas são classes diferentes, né? Uma é classe cachorro, outra é classe gato, mas estou utilizando a mesma função, fazer o animal falar, é a mesma função, que está chamando a classe ou uma instância cachorro, uma instância gato, que são de diferentes classes, mas que são que eu posso, onde eu estou usando a mesma função e ele funciona, né? Então, quando você faz isso, você está dizendo, está aplicando um dos grandes pilares da programação orientada a objetos, que é o polimorfismo, né? Então, é isso. E aí, eles, né, vão ter suas saídas diferentes, conforme foi programado. Aqui é o au-au e aqui o gato é o miau. E sobre abstração, pessoal? Abstração. Abstração é uma coisa, ao mesmo tempo, semelhante de polimorfismo e, ao mesmo tempo, um pouco diferente. Por quê? Porque você cria um método que obrigatoriamente, ela tem que ser declarada quando você cria uma subclasse a partir da classe abstrata forma. Aqui neste caso, nós estamos criando a classe círculo, né, a partir da classe forma e a classe retângulo a partir da classe forma. Então, se você compilar e não estiver presente este método calcular área, já vai dar erro. Perfeito? Então, ela te obriga de alguma forma a você poder colocar os métodos previamente definidos na classe abstrata. Só que isso te dá algumas vantagens, né? Isso te permite simplificar a complexidade. Quando você cria uma classe grande, você pode só obrigar, né, a quem está usando tua classe a utilizar de qualquer forma, né, a chamar alguns métodos. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou mostrar um pequeno exemplo, vou explicar como que ele funciona e depois passar uma atividade. Então, nós temos aqui uma classe chamada conta bancária, tem seu construtor. Na hora de você fazer essa construção, você está criando, tá certo? Essa conta bancária com um número, com um titular e sempre dizendo que o saldo é igual a zero. Tá? Então, aqui são os atributos que a gente cria. E depositar. O método depositar, né? Então, cada vez que você chame esse método depositar, você tem que colocar esse parâmetro, ou o valor. Se o valor for maior do que zero, certamente o saldo, que é um atributo desta classe, do objeto que você vai criar, ela vai acumular, né? O saldo vai acumular, vai somar nele o valor que você depositou. Isso aí é a mensagem, né? Depósito de tal valor realizado com sucesso. Agora, se você depositar zero, né, ou não for maior do que zero, o valor de depósito deve ser positivo. Isso aí é a mensagem. E se você retirar o dinheiro, você também tem que colocar um valor aqui, né? Que valor você está retirando da conta, claro. Sendo que esse valor é maior que zero e menor que o saldo que você tem, aí sim, você retira do saldo o valor que está sacando ou retirando. Beleza? E você vai ter essa informação impressa, né?
saque do valor que você fez, foi realizado com sucesso, e o saldo, tá certo? Agora, mas se o valor for, por exemplo, maior que o saldo, aí sim, né? O saldo é insuficiente para você sacar. Agora, sempre vai ser impresso, né? Se não for, por exemplo, o valor maior que zero ou maior que isso aqui, então você vai imprimir valor de saque deve ser positivo, né? E o método definir sacar. O que acontece com esse método, pessoal? Você coloca aqui um parâmetro, né? O parâmetro também é um determinado valor, claro, né? Então, toda vez que chamar esse método sacar, tem que colocar o valor. Então, se esse valor for maior do que zero e menor que o saldo, aí vai retirar do saldo e imprimir, tá certo? Que o tal valor foi, né, realizado, foi retirado com sucesso. Se o valor que você quer sacar for maior que o saldo, vai sair essa mensagem, saldo insuficiente, né? E se o valor que você colocou não for maior do que zero e menor que o saldo, né? Então, por exemplo, negativo, vai sair o quê? O valor do saque deve ser positivo, né? Então, a única situação para entrar nesse else é que o valor que você colocou seja negativo. E o método consultar saldo simplesmente vai imprimir para você esse atributo aqui, né? O saldo, o valor. Agora, nós podemos criar um objeto aqui, conta, certo? Que vai ser conta bancária. A gente coloca o mesmo nome aqui da classe e colocamos os parâmetros. Quais são os parâmetros? O número, então tem que ser um número igual ao número da conta, e o titular. Quem é o titular? Perfeito? E aí podemos realizar as operações, né? Então vamos consultar a conta, vamos depositar 500, vamos consultar o saldo, vamos sacar, de novo consultar o saldo, sacar, e a mesma coisa você pode criar mais uma outra conta. Então isto te dá a vantagem de você não estar precisando refazer os códigos, né? Essa é uma grande vantagem da programação a objetos. Você pode, com um mesmo código, reproduzir essa lógica de programação para diferentes objetos. Pessoal, quase sempre, né, eu finalizo a minha aula deixando aqui alguns exercícios. Então, peço para você programar esses dois exercícios, praticar, treinar. Eu acho que isso vai ajudar bastante no nosso aprendizado, tá bom? Sem mais, eu me despeço. Um grande abraço aí para todos vocês e até na próxima aula. Tchau, tchau.